E aconteceu ao início da tarde no Parlamento. Está connosco Francisca Guedes de Oliveira, professora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Bem-vinda. Ouvimos hoje a Ministra das Finanças dizer que este orçamento é necessário no atual contexto para que se ultrapasse uma fase bem complicada para o país. Acredita que ainda assim no cumprimento do objetivo orçamental deste documento? Boa tarde, obrigada pelo convite. Não, francamente, acho que é muito complicado o cumprimento das metas definidas e previstas no próprio Orçamento de Estado. Não só as metas relativas ao próprio orçamento, o déficit em percentagem do PIB, nós partimos de um déficit que está perto dos 6%, com o objetivo de o descer para 4%. E até porque os pressupostos de análise e de construção do orçamento são pressupostos difíceis, digamos. No fundo, estamos a falar de uma economia que tem tido um dinamismo muito pobre, com um crescimento privado e um investimento privado com taxas negativas a diminuírem sistematicamente, e está previsto que no ano 2014 estes dois grandes agregados dinamizadores da procura interna já registrem uma evolução positiva. Portanto, temos pressupostos que, eu não diria pouco credíveis, mas difíceis de racionalizar, nos quais assentam depois toda a construção de um orçamento que resulta num déficit de 4%, que me parece de facto uma meta difícil de atingir. E somando, por exemplo, àquilo que diz respeito à vida das pessoas, mais concretamente, e estamos a ver em permanência também as imagens destas manifestações, nas quais as pessoas relatam situações muito difíceis, constrangedoras no atual contexto e esperando o pior para 2014. Ora, esses cortes vão ter claros efeitos na economia que podem também atingir aqueles que são os objetivos. Certamente, quer dizer, nós estamos a ver que este Orçamento de Estado, temos cerca de 2/3 dos cortes vão ser suportados por beneficiários das prestações sociais ou por funcionários públicos. Estamos a falar de qualquer coisa como 2% do PIB. O que significa que há aqui uma fatia muito grande da população, um conjunto de agregados familiares, que vão ter, mais uma vez, um corte substancial no seu rendimento disponível. Por exemplo, no caso dos funcionários públicos, os anteriores cortes englobavam cerca de 50% dos funcionários, vamos alargar esta percentagem para 90%. Estamos a falar de cortes que variavam entre os 3,5% e 10% e que vão ser alargados para 2,5% a 12%. Já não são só os vencimentos acima de 1.500, estamos a falar de vencimentos acima das faixas dos 600, 700. Portanto, há todo um conjunto de medidas que são extraordinariamente gravosas, em cima de medidas que já tinham diminuído o rendimento disponível das famílias e dos agregados familiares, que vão continuar, que vão agravar, levando, na minha opinião, a consequências graves, não só do ponto de vista daquilo que eu estava a falar há bocado, não é? Da própria dinâmica da procura interna. Não vejo como é que o consumo das famílias pode aumentar com esta redução de rendimento disponível previsto, mas do ponto de vista do tecido social, não é? Porque temos aqui uma classe média que é estruturante, que é o suporte do funcionamento do tecido social e que eu prevejo um deslaçar deste tecido se isto continua a afetar a vida dos funcionários públicos, dos pensionistas e dos beneficiários das prestações sociais. E a sua convicção é de que haveria alternativas para aquelas que são as propostas, os pilares deste Orçamento do Estado, sobretudo no que aos funcionários públicos diz respeito? Sim, sem dúvida. Há sempre alternativas. E eu acho que há aqui, se quiser, duas ordens que nós podemos pensar. Por um lado, há uma alternativa mais de fundo, que passaria por um renegociar das próprias metas e por um renegociar dos prazos em que as metas são cumpridas, do próprio endividamento e da própria forma como a dívida está a ser paga. Portanto, digamos, isto seria uma linha mais profunda, porque exigiria uma renegociação com a Troika. E que obviamente nos daria margem para depois serem outras as medidas adotadas, por um lado. E há uma outra linha, que é dentro deste constrangimento, debaixo da égide da Troika, há sempre outras opções. Este orçamento, aliás, como os precedentes, tem um caráter claramente ideológico. Há uma perspectiva de um Estado minimalista, há uma perspectiva de uma diminuição do Estado social e de previdência social, que é transversal aos orçamentos que têm sido apresentados por este Governo. E, portanto, nesse sentido, havendo aqui claramente um desenho ideológico do orçamento, há outras alternativas.
Sendo que, já agora, deixe-me aproveitar para dizer que nesta visão ideológica do Orçamento de Estado há algo que me preocupa, porque ter uma visão ideológica, ainda que possa não ser a minha, ainda que eu possa discordar dela, mas sob a qual há ideias claras, há objetivos, há um plano estratégico, há uma ideia de onde queremos estar daqui a 15, 20, 50 anos. Isso exigiria envolver-se em negociações com a oposição, claramente. Provavelmente sim, mas tinha que haver esse tipo de ideias. E o que eu vejo da parte das propostas, quer neste orçamento, quer discutidas fora, é que há... Eu quase que lhe diria que este orçamento, como os outros, é um orçamento de cortes e de impostos, mas não é um orçamento de reforma. Não há, de facto, aquilo que se fala de reforma do Estado. É uma falácia, a reforma do Estado? Não há. Eu não diria, o termo é forte, falácia, mas é pelo menos um adiar daquilo que era necessário efetivamente fazer, seja esta a perspectiva que segue ideológica, seja outra, mas de facto há aqui um adiar. Este orçamento não é um orçamento de reforma, é um orçamento onde se corta em todas as margens que se acha possível cortar, numa perspectiva de Estado minimalista, pouco intervencionista, Estado social reduzido. Veja-se que a educação e a saúde têm cortes de quase 4%, o ensino superior o ensino superior e a ciência têm cortes de 4,1%, 4,2%. Nós temos assistido às várias intervenções do Governo e há uma tentativa de colagem àquela que é a realidade da Irlanda e em sentido inverso da Grécia. Acha de facto que Portugal vai seguir ou vai conseguir seguir essa linha? Infelizmente não. Não acho também, felizmente, que não estamos no caminho da Grécia, com certeza, certamente que não estamos, mas acho que a colagem à Irlanda é excessiva. E é excessiva por dois motivos. Por um lado, porque nem tudo na Irlanda são sucessos, o desemprego tem aumentado, a imigração tem aumentado brutalmente, tem também uma descida, tal como nós, aí infelizmente parecido, da natalidade. Portanto, nem tudo na Irlanda são sucessos, ou seja, o colar excessivamente à Irlanda, como se aquele fosse o caminho, o exemplo, acho que é excessivo, acho que temos que ter alguns cuidados, por um lado. Por outro, acho que há diferenças de fundo da Irlanda para Portugal. A Irlanda não partiu a Irlanda não tinha um problema de economia real tão profundo como o nosso. A Irlanda teve desde o início um problema financeiro, do sistema bancário, de uma exposição excessiva à crise subprime, portanto, teve ali problemas que afetaram a economia real, mas não tinha um problema estrutural de economia real, de produtividade, de produção, de criação de riqueza, da dimensão, pelo menos, do nosso. E, portanto, nós temos fragilidades a esse nível, a nível do nosso posicionamento no comércio externo, a nível da produtividade, a nível da indústria. Perdemos setor secundário nos últimos anos de uma forma assustadora. Portanto, temos problemas de criar riqueza, de realidade, de gerar riqueza, que a Irlanda não tinha. E, portanto, eu acho bastante mais complicado o percurso para nós do que aquele que é o percurso que estamos a assistir na Irlanda. E nós também ainda temos algumas questões em aberto, logo a convergência de pensões que está sob análise do Tribunal Constitucional. Fala-se, diz o Governo, pelo menos, que não há plano B. Acredita que a existir, ou a haver necessidade de existir, uma alternativa a esses 400 milhões pode chegar pela via dos impostos? Dois aspectos em relação a isso. Há almofada no Orçamento de Estado, quase 900 milhões de euros de almofada nas dotações do Orçamento, que obviamente não digo que serão usadas de imediato, mas existe uma almofada. Portanto, não é verdade que tudo seja deitado a perder se o Tribunal Constitucional votar a norma. Mas acredito que sim, acredito que caso se tenha que compensar caso o Tribunal Constitucional chumbe esta e outras medidas que com certeza irão a Tribunal Constitucional, nem que seja numa fiscalização sucessiva, acredito que o Governo se prepara para compensar com aumento de impostos, nomeadamente o IVA, já se fala de uma subida de 23 para 25, portanto acho que sim. Acho que teremos que Francisca Guedes de Oliveira, muito obrigada por ter estado nesta edição, no dia em que o Orçamento do Estado foi aprovado no Parlamento e também dia em que estão a decorrer em vários pontos da cidade de Lisboa, em 4 ministérios do Governo, manifestações, uma das quais já levou